Ó, o Bolsonaro tá uma fera, hein? Tá ruim a coisa pro Bolsonaro e o TSE vai continuar provocando o Bolsonaro. São várias notícias ruins pro Bolsonaro que vêm do Tribunal Superior Eleitoral. A primeira, eu falei aqui nos últimos dias, é que o TSE está estudando banir o Telegram do Brasil. O Barroso, essa semana, vai ter uma reunião e nessa reunião talvez fique selada a decisão de banir o Telegram do Brasil. Se o TSE não conseguir localizar os administradores do Telegram para que eles respondam a ordens judiciais e tudo mais, e eles alinhem com o TSE para combater fake news na eleição, o aplicativo deve ser banido. Só que não é disso que eu vou falar nesse vídeo. Eu vou falar de uma coisa que é pior para o Bolsonaro, que é a possibilidade de se exigir o comprovante de vacinação para votar. O TSE deve pautar isso nos próximos meses. E o Bolsonaro foi avisado. Deputados do Centrão avisaram o Bolsonaro: ó, Bolsonaro, o TSE está para pautar isso, é inevitável. A tendência é que seja aprovado por um 7-0, que as pessoas para votarem tenham que ser vacinadas. E veja bem, não apenas vacinadas com uma dose ou com duas, também com a dose de reforço. Vamos lembrar, a eleição vai ser só em outubro. Até lá não sabemos se vai ter uma outra dose de reforço ou não. Mas quem não tiver vacinado com pelo menos 3 doses, ou no caso da Janssen, 2 doses, né? Uma dose de reforço, não vai poder votar. E ó, o Bolsonaro ficou uma fera. Mas ficou uma fera. Por quê? Porque ele próprio, Bolsonaro, não vai poder votar. Só que tem um problema. O Bolsonaro incentiva os seus minions, os seus apoiadores, a não se vacinarem. A maioria deles já se vacinou, acaba se vacinando. Só que tem uma parcela de bolsominions que não. Eles não vão se vacinar, custe o que custar, mesmo se para isso eles não possam votar. E aí tem um problemão. O Bolsonaro perde muitos votos com isso. Mais do que isso, o TSE está indo para cima do Bolsonaro em outra frente sobre a vacinação. Eu vou explicar aqui toda essa confusão. O Bolsonaro está irritadíssimo, está batendo desespero, porque a narrativa do Bolsonaro é uma narrativa que vai fazer com que ele perca milhões de votos. Mas antes de eu explicar isso, um segundinho. Você é fora Bolsonaro e você é a favor do passaporte de vacinação para votar, sim ou não? Se você é a favor, eu sou a favor. Inscreva-se no canal. Se você não é a favor, mas você é contra o Bolsonaro, também inscreva-se aqui no canal e comenta por que você não é a favor. Ó, aqui a gente faz oposição a esses malditos todos, veja bem, todos os dias. Aqui a gente vai pra cima deles. Até quando foi meu aniversário, ó, continua aqui a decoração de aniversário. Coloquei a bandeira do Brasil, a estrela vermelha. A estrela vermelha tá na frente porque ela é um balão. Se não ficar bem apoiada, cai. Cai, sai voando. Enfim. Inscreva-se aqui e vamos continuar indo pra cima do Bolsonaro. E no final do vídeo eu vou mostrar o nosso carro de som rodando e denunciando o Bolsonaro nas ruas. Agora vamos falar sobre o TSE, o Bolsonaro, o que está acontecendo. Olha só, os ministros do TSE estão conversando entre si, começaram a conversar com outros juristas e tudo mais, para ver a possibilidade de exigir o comprovante de vacinação na hora de votar. Eles querem alterar uma lei, que é uma lei, veja bem, é uma lei que dispõe dos requisitos para um cidadão poder votar. E aí, eles querem alterar essa lei para colocar um requisito, que é o requisito do passaporte de vacinação. Isso pode ser feito ou via Congresso Nacional, e é com amplo apoio do STF e do TSE, ou por decisão do próprio TSE, aí não precisaria alterar a lei. Alterar-se-ia, olha só, mesóclise, se alteraria uma portaria no TSE dizendo, olha, para votar é necessário título de eleitor, ou RG, ou CNH e comprovante de vacinação em dia. E aí só ficaria faltando decidir o seguinte: a pessoa tem que estar vacinada com as 2 doses, com uma dose só, ou também com a dose de reforço, ou com a última dose de reforço disponível. Porque vamos lembrar uma coisa: estamos aqui em janeiro, chegou uma nova variante, muito mais casos, recorde de casos todos os dias. A gente não sabe se vão surgir novas variantes e se novas doses de reforço serão necessárias até outubro. No momento, quem tomou a vacina de 2 doses e está em dia com a vacinação, o máximo, está com 3 doses tomadas. Tomou as 2 doses, mais uma de reforço. Ou, no caso da Janssen, tomou uma e mais uma. Ok. Em outubro não sabemos. Talvez tenha mais uma de reforço, aí tem que ter 4 doses e tudo mais. Então o TSE está discutindo exatamente para saber se isso é constitucional, se não é. Claro, se é constitucional ou não, depende muito mais dos ministros do TSE do que de qualquer pessoa falar, eu acho que é, eu acho que não é, porque eles decidem o que está na Constituição e como interpretar a Constituição. Mas acendeu um alerta vermelho no bolsonarismo. Por quê? O Bolsonaro, ele continua na sua
na sua cruzada contra as vacinas. Ele continua falando mal das vacinas, tudo mais. E por mais que mais de 97, 98% dos adultos estejam vacinados, aqueles que não estão, pelo menos na maioria das cidades do Brasil, aqueles que não são os bolsonaristas raiz. São gente que é muito bolsonarista. É o núcleo duro do bolsonarismo. E tem uma coisa, pode falar, mas Thiago, são poucas pessoas, 2, 3, 4 milhões de pessoas. Mas 2, 3, 4 milhões de votos mudam uma eleição. Principalmente eleição para deputado, para senador, eleições que não são majoritárias. Claro que muda a eleição para presidente, mas também o Bolsonaro deixa de eleger parlamentares por conta disso. E ele está preocupado. Por quê? Porque ou ele vai ter que dar uma guinada para convencer esse pessoal todo de que não tem DNA alienígena na vacina, de que a vacina não mata, de que você não vira jacaré, de que não dá, eles falam que dá morte súbita, mal súbito, AVC, de que a vacina não dá nada disso, e convencer esse pessoal a se vacinar, ou o Bolsonaro perde muitos votos. E por mais que você pense, Thiago, mas tem gente que não vai votar. Tem uma coisa que é provada em pesquisas no mundo inteiro, né? Eu já li pesquisas sobre isso na Europa e nos Estados Unidos, onde voto não é obrigatório. No Brasil, voto é obrigatório, mas quem não vai votar também não tem, simplesmente vai lá e justifica depois. Mas o que acontece é o seguinte, na maioria dos países, e no Brasil a coisa não é diferente, as pessoas que são mais radicais, elas vão votar. A taxa de abstenção, ou seja, de gente que não vai votar, entre as pessoas que são extremamente radicais, é quase zero. Então, um cara que é um cidadão despolitizado e tal, e não se vacinou, porque por qualquer motivo, porque ele seja não por não ser antivacina, mas porque tá com medo, alguma coisa, não se vacinou. Talvez esse cara não vai votar, porque é despolitizado, não tá nem aí pra nada. Só que um cara que, hoje, quem não se vacinou é uma pessoa politizada de extrema direita. Um cara que é de extrema direita, que é politizado, que vive aquilo, que tá correndo risco de vida sem se vacinar, e vai chegar até outubro correndo risco de vida. Eu não sei nem se esse pessoal que não se vacinou vai estar vivo até outubro. Mas, chegou até lá correndo risco de vida, essa pessoa é o tipo de pessoa que quer votar. Ele quer votar no fascista dele de estimação. Ele quer porque quer votar. E aí, imagina 2, 3 milhões de eleitores que não vão poder votar e esses todos votariam no Bolsonaro e em deputados bolsonaristas, em senadores bolsonaristas, em deputados estaduais bolsonaristas. É um desastre. É um desastre muito grande. O Bolsonaro começou a conversar com seus pares do Centrão que falaram: Bolsonaro, é bom você começar a ajustar o discurso, finalmente. Começa a falar bem da vacina. Porém, o Ciro Nogueira tá irritado com o Bolsonaro, o Arthur Lira tá irritado com o Bolsonaro porque ele não escuta. Tem deputado do Centrão que já falou: olha, não adianta falar com o Bolsonaro que entra por aqui e sai por aqui. Na frente dos deputados, dos seus aliados do Centrão, o Bolsonaro é assim, ele escuta, fala aham, concorda. Dali 2 minutos, ele faz o oposto. Então, tá todo mundo irritado com eles. Só que tem um problema, que tá aumentando a pressão sobre o Bolsonaro, que é o seguinte: os deputados do Centrão dobraram a aposta pró-Bolsonaro. Quando o Bolsonaro deu pro Ciro Nogueira o controle de todo o orçamento, lembra que eu fiz um vídeo sobre isso aqui faz uns 10 dias? O Bolsonaro, ele por decreto, ele tirou do Ministério da Economia o controle sobre o orçamento e hoje quem tem o controle do orçamento do Brasil não é o Paulo Guedes e o Ministério da Economia. O Ministério da Economia é praticamente decorativo. Hoje quem dá a palavra final e precisa da assinatura dele é o Ciro Nogueira, é o Ministério da Casa Civil. E aí, logo depois disso, o Ciro Nogueira falou: vou dobrar a aposta, eu tô contigo, Bolsonaro, vamos lá, ganhar a chave do cofre, né? O Ciro Nogueira escreveu um artigo detonando o Lula, ele falou sobre aquele filme Não Olhe Pra Cima, ele disse que o Lula é um meteoro, que o PT destruiu a economia, que o PT destruiu o Brasil, tudo mais, que o PT está junto com ditaduras da América do Sul, tudo mais. Fez um artigo lá descascando o Lula e elogiando o Bolsonaro. Aquilo foi o Ciro Nogueira, assim, sabe quando a pessoa está jogando truco e pede 6? Ele pediu 6 do Ciro Nogueira e ele está com o Bolsonaro agora com tudo. Só que tem um problema. Ele tá com o Bolsonaro com tudo e o Bolsonaro continua não o escutando. Ciro Nogueira pensou o seguinte: eu vou escrever um artigo, vai na grande mídia, todo mundo vai falar sobre isso e o Bolsonaro vai passar a me escutar, ele vai ver que eu tô com ele até o fim. Não, Bolsonaro continua sem escutar o Ciro Nogueira, continua ignorando e continua escutando apenas o Eduardo. O Carlos, em parte, ele não escuta muito o Carlos, até que o Carlos Bolsonaro tá sempre brigado com o pai, ele escuta mais o Eduardo, em partes o Carlos e o Flávio Bolsonaro. É quem o Bolsonaro escuta. E escuta alguns deputados bolsonaristas. É isso. O Bolsonaro se consulta com essas pessoas. O pessoal do Centrão tá irritadíssimo, porque eles ganharam a chave do cofre
Então agora com possibilidade de roubar mais do que já roubavam, porém, agora eles estão completamente atrelados, se atrelaram ao Bolsonaro no discurso. O Arthur Lira também fez isso, o Ciro Nogueira fez aquele artigo, e Arthur Lira foi ao Twitter, foi às redes sociais, criticar governadores, criticou o Wellington Dias, governador do Piauí, que é do PT, criticou governadores por conta do preço dos combustíveis, quer dizer, ele também se atrelou ao Bolsonaro, ao discurso bolsonarista. Não no caso da vacina, mas eles fecharam com o Bolsonaro. E aí o Bolsonaro vai e continua com sua cruzada contra as vacinas. Só que tem um problema. Se as pessoas não vacinadas não podem votar e o Bolsonaro perde esses votos, a chance do Bolsonaro ser eleito já era baixa, baixíssima. E eu já venho falando aqui, há 6, 7 meses. Se 2021 a economia foi mal, 2022 prepara que a coisa vai ser bem pior. Tudo leva a crer, ainda mais, a gente nem sabia da Omicron, nem sabia da nova variante da Covid. Agora, tudo leva a crer que 2022 vai ser bem pior que 2021. Um governo com uma economia que está dilacerada, inflação galopante, as pessoas cada vez com menos dinheiro, o nível de emprego cada vez menor, quer dizer, cada vez mais desempregados, a chance desse governo se eleger já é quase zero. Com um presidente que fala contra as vacinas, a chance diminui. Com o fato de 2 ou 3 milhões de apoiadores do presidente, talvez seja mais, não sabemos ainda, não poderem votar, aí eu vou te falar, aí é um desastre total. Tem uma chance muito grande do adversário do Bolsonaro, que é aqui a estrela vermelha, do Lula, ganhar no primeiro turno, e o Ciro Nogueira e o Arthur Lira morrerem na praia, atrelados ao Bolsonaro. Aquilo que eu falei, eles vão tentar se descolar do Bolsonaro. Se eles começarem a se descolar do Bolsonaro antes da eleição, vai ter que ser um movimento muito forte, ou seja, eles vão ter que descer a lenha no Bolsonaro para se descolarem, porque nos últimos 10 dias mais ou menos, desde que o Ciro Nogueira ganhou a chave do cofre por decreto, eles se juntaram, se grudaram no Bolsonaro e agora a coisa tá ruim para todo mundo. Olha, é o que eu chamaria de o abraço dos afogados. E o TSE tá só esperando o Tribunal Superior Eleitoral para decidir isso e eu vou falar, calma. Abril, maio, provavelmente. Pode ser antes? Pode. Às vezes eu falo, daqui 2, 3 meses acontece antes. Pode ser antes? Pode. Mas lá para abril, maio, o TSE decide, só pode votar quem tiver com a vacinação em dia. Se o TSE decide que só pode votar quem tiver com a vacinação em dia, e no caso, 2 doses mais a dose de reforço, eu vou falar, é um desastre total para o Bolsonaro. Se decidir que só pode votar quem está com as 2 doses, com a vacinação completa, sem a dose de reforço, aí é um desastre muito grande, mas não tão grande. E eu vou falar, a tendência, por tudo que eu li, de todos os veículos que você imaginar, tanto da extrema direita até a esquerda, a tendência é que o TSE aprove que só vai poder votar quem estiver vacinado, até porque é uma medida de segurança para os mesários que vão entrar em contato com milhares de pessoas. Só poderá votar quem estiver vacinado com a última dose de reforço disponível. Aí eu vou falar que tem muito bolsonarista que tomou uma dose da vacina e não vai tomar a segunda, não quis tomar a segunda. Tem muito bolsonarista que tomou as 2 doses da vacina e depois o Bolsonaro convenceu e eles ficaram convencidos a não tomar a terceira. Então, tá difícil aí pro Bolsonaro, o desespero tá batendo e vamos ver. Eu não imaginava isso em 2021, que o TSE ia bater tão forte no Bolsonaro em 2022 nesses outros sentidos, porque eu já imaginava uma coisa, o TSE, e quem quiser comentar aí que eu faço vídeo nos próximos dias, se bem que eu só faço vídeo quando tiver novidade sobre o caso, mas o TSE vai bater forte no Bolsonaro em 2 inquéritos, um que foi aberto depois de um TikTok que eu fiz, que é do Bolsonaro fazer campanha eleitoral antecipada, e outro, que é aí que vão bater forte, que é o inquérito sobre o Bolsonaro expor fake news sobre a urna eletrônica. Nesse inquérito, o Bolsonaro está ferrado. Mas, aí outro caso. No caso da vacinação, do Telegram, Thiago, eu te juro, eu não imaginava que iam bater tão forte no Bolsonaro. Eu vou mostrar aqui o nosso carro de som em Aracaú, Ceará, denunciando o Bolsonaro, essa semana.
ficar aqui, ó. No próximo vídeo eu mostro mais trechos aí no Ceará. Continuamos indo pra cima deles. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. E no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay. Também deixo as minhas outras redes sociais. Falou!